Oferecimento Gorila. Boa tarde. Hoje o nosso tema é a Feira do Empreendedor. Eu estive lá, o Sebrae organizou a Feira do Empreendedor. Entrevistei várias histórias empreendedoras, muitos especialistas nessa área. O programa foi gravado, por isso não vai ter a sua participação, mas você vai acompanhar entrevistas muito interessantes. O caso do Gustavo Caetano, que é o empreendedor da Sambatec, o especialista Oscar Motomura, ele que é um grande especialista, você não pode perder, e muitas outras entrevistas. Então, a partir de agora, assista e nos acompanhe. Eu sou Paola Tucunduva e este é o programa Alma do Negócio. Boa tarde, estamos aqui no quarto e último dia da Feira do Empreendedor do Sebrae São Paulo. E eu convidei Mirani Soares, ela que é da empresa Formaggio Mineiro e está expondo aqui na feira. Ela vai contar um pouco da história da empresa e também como está essa experiência na feira. Mirani, boa tarde, obrigada por ter vindo. Obrigada a você pelo convite. Me conta da onde surgiu a ideia do Formaggio Mineiro. Bom, na verdade a ideia surgiu num curso do Sebrae, que é o Empretec. Enfim, até baseado no que é mesmo a dinâmica do curso, então a ideia surgiu de lá. A gente percebeu que existiam muitos pães de queijo, então principalmente em São Paulo existiam diversas marcas de pão de queijo, mas ninguém que fosse realmente diferenciado. O pão de queijo entrou num esquema de commodity. Okay. Então a gente, a partir do curso, resolvi desenvolver um negócio que fosse diferenciado mesmo, para um público diferenciado, um produto diferente e que tivesse muito mais queijo, enfim. Então a gente tinha algumas premissas para desenvolver o produto. E um produto que fosse diferente para um público diferenciado, um público que ninguém estava atendendo até então. E então foi interessante, eu fazia parte da equipe de facilitadores do Empretec que a Mirani fez, e aí eu me lembro quando ela começou a fazer aí os pães de queijo. Então você trouxe esse conceito e como você testou essa oportunidade para perceber que seria realmente algo que daria um bom negócio? Bom, na verdade eu comecei a testar no curso, então eu vi que as pessoas estavam comendo aquele pão de queijo que eu estava fazendo e estavam simplesmente adorando, né? Enfim, então era uma coisa que as pessoas passavam, comiam, faziam fila. Eu falei, gente, tem uma oportunidade aí, porque ou eu estou fazendo o pão de queijo melhor do mundo, ou então realmente tem uma oportunidade e os pães de queijo não estão diferenciados. E a partir daí eu comecei a estudar o mercado, comecei a conversar com algumas pessoas, inclusive com alguns empórios. Então, para entender se havia um espaço para esse tipo de produto. Você fez uma pesquisa de mercado até depois do seminário? Fiz depois do seminário. Então, eu fui em alguns empórios, conversei com alguns compradores e perguntei, olha, eu estou pensando em montar um produto assim, diferenciado para um público diferenciado. Tem mercado para isso? Vocês comprariam esse produto? A gente compraria. Então, a partir daí a gente começou a desenvolver o produto. Então me conta qual é o conceito e como vocês vendem e comercializam o pão de queijo. Bom, hoje a gente vende basicamente para empórios, hotéis, supermercados, rotisserias que atendam um público diferenciado. Então um público que está disposto a consumir um produto diferente, né? Premium, um produto premium. Então, na verdade, essa é um produto gourmet. Essa aqui é a embalagem. Isso aqui é um pão de queijo gourmet, né? Que a gente chama. Então, ele vem numa caixinha, então ele não vem em saquinho. E aqui dentro ele vem congelado e vem separadinho. Então, não tem aquela coisa de você chegar em casa, pegar o saco da geladeira e ficar batendo o martelo para ele soltar. Para ele soltar. Então, essa embalagem ela só surgiu do produto que a gente criou. Então, a gente criou um produto
diferenciado. É. E o Sebrae te ajudou nesse processo de criação do seu negócio e do desenvolvimento da empresa? Me ajudou muito. Já começou a me ajudar lá atrás no Empretec, que eu saí de lá muito mais focada e até toda essa pesquisa que eu fiz foi baseada no que eu aprendi no Empretec, né? Mas me ajudou muito. Então, para desenvolver o produto, depois que eu percebi que tinha oportunidade, procurei o Sebrae e falei, e aí, o que vocês têm para me oferecer? O que vocês têm para me ajudar? E descobri então que tinha uma consultoria técnica do Sebrae, que por um preço razoável, né? Eu como uma pequena empreendedora com investimento com capital próprio, eu podia ter uma consultoria técnica, porque eu particularmente não entendia nada de alimento. Então, eu precisava de alguém, eu entendia de marketing, de marca, de uma série de coisas, mas de alimento não, eu entendi comer pão de queijo. E então, aí... você enxergou a oportunidade, conhece, porque tem uma experiência, uma bagagem na área de marketing, mas reconheceu que na parte técnica de alimentação você precisava de uma ajuda. E aí procurou o Sebrae, como que ele te ajudou? E aí, através do Sebrae Tech, tem uma consultoria, uma parceria do Sebrae com o Senai. E aí veio um técnico de alimentos, ficou comigo durante 6 meses, então testando diversas, só para chegar nessa formulação nós testamos 30 formulações diferentes. Então aprendi uma série de coisas, desde das questões de higiene, né, até isso, por exemplo, que a gente quando produz em escala industrial, a gente não fala receita, a gente fala formulação. Então, são pequenas coisas que eu tinha algumas premissas para desenvolvimento do produto. Então, como, por exemplo, não usar gordura trans, como não usar nada que fizesse o produto render mais. Então, a gente só usa polvilho, que é o que a gente usa em casa. Então, o meu objetivo era criar um produto como se fosse feito em casa. Que tivesse muito mais queijo, então tem 3 vezes mais queijo. Então, eu tinha essas premissas, um produto que fosse como se fosse feito em casa, mas que a gente pudesse replicar para a escala industrial. Então, para mim, o Sebrae foi fundamental. Essa consultoria, tanto é que até hoje, o técnico que me ajudou e tal, ainda acompanha a gente. Então... E você hoje, em termos de traçar estratégia, você é sócia do seu marido, é isso? São vocês que traçam as estratégias do negócio? Isso, sou eu e meu marido. E quais são os planos de expansão? Vamos lá. Hoje a gente só está em São Paulo, então a gente atende Zona Sul e Zona Oeste de São Paulo. Mas a gente quer abrir distribuidores, começando pelo interior de São Paulo, porque não faz sentido eu sair do estado sem atingir São Paulo, e ainda atingir as outras regiões de São Paulo também. Então, a partir daí, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, que a gente sabe que tem uma demanda também interessante para esse tipo de produto, para produto gourmet. Tá. E aí, então, qual foi o objetivo para vocês virem à Feira do Empreendedor aqui do Sebrae? Bom, nosso objetivo primeiro é captar distribuidores no interior de São Paulo. Essa é a primeira coisa. O segundo é captar representantes, talvez para trabalhar na Zona Leste e Zona Norte, que são regiões que a gente não atende. E, obviamente, reforçar a marca. Então, pelo número de pessoas que a gente tem passando aqui o tempo inteiro, então diversas pessoas que, inclusive, já consomem em locais que são os locais que a gente vende, às vezes não conheciam o produto. Então, o reforço de marca também é fundamental, porque à medida que as pessoas estão passando, para o consumidor final, considerando que eu vendo para um supermercado, mas o supermercado vende para esse público, também é uma forma muito interessante de reforçar a marca. E né? qual então está sendo o resultado? Você que já está aí no 4º dia desse evento, já deu para medir esses resultados? Olha, é surpreendente. Confesso que tanto para mim e até para o meu marido, né, que é meu sócio, embora ele não trabalhe diretamente no negócio, é surpreendente mesmo, porque o volume de pessoas e volume de pessoas interessadas e pessoas que estão realmente interessadas em abrir um negócio ou que já têm um negócio. Que possam distribuir o seu produto que podem também. Distribuir, então até exportação. Então já tive pessoas da Itália, mais de uma, pessoas da Itália, do Canadá, dos Estados Unidos, na Austrália, enfim, e já pessoas que já marcaram, olha, já está marcado, agendado para a próxima semana. Reuniões e tudo. Então quer dizer que você que achou que ia para o interior de São Paulo, sai da feira para o mundo, é isso? A exportação é uma coisa que a gente pensava, mas é uma coisa um pouco mais para frente, tal, não sabia exatamente ainda como fazer.
Mas, então, eu estou vendo que existe mercado e existem pessoas lá que também têm esse interesse. E vocês têm capacidade produtiva para atender todo esse mercado? Graças a Deus temos. Vocês produzem ou terceirizam a produção? A gente terceiriza. A gente desenvolveu tudo, embalagem, fórmula, tudo nosso. E aí, quando a gente já estava com tudo pronto, embalagem, fórmula, tudo pronto, a gente falou... Vamos terceirizar, porque é uma forma da gente começar pequeno, começar com um investimento inicial menor, né? Com uma capacidade produtiva enorme. Então, hoje tem uma fábrica que só produz pão de queijo e ele produz a minha formulação, o meu produto, com os meus ingredientes, com tudo que eu defini junto com ele e ele me entrega pronto. Para você, ele te entrega embalado. Me entrega embalado. Que maravilha. Parabéns, muito Obrigada. sucesso. Fico feliz de vê-la aí crescendo muito e que o Sebrae e a Feira do Empreendedor deem um impulso ainda maior para vocês. Obrigada, obrigada mesmo. Estamos aqui direto da Feira do Empreendedor do Sebrae e eu vou entrevistar agora Gustavo Caetano da Sambatec. Ele acabou de fazer uma palestra numa das arenas de conhecimento de muito sucesso. Todo mundo aplaudiu, foi difícil de trazê-lo aqui para o estúdio. Gustavo, quero agradecer aí o seu tempo, compartilhar esse conhecimento conosco. Eu que agradeço. Conta então um pouco para nós o que é a Sambatec. Tá, a Samba surgiu, a gente nasceu em 2004, como uma empresa focada na distribuição de joguinhos para celular. Tá. Né? Surgiu de uma oportunidade, eu trabalhava numa grande empresa, e um dia comprei um aparelho e eu queria baixar alguns joguinhos e não tinha os joguinhos disponíveis. E eu achei que existia ali uma oportunidade de negócio. Fui atrás de um grupo inglês que desenvolvia os jogos, né, e apresentei um plano de negócio para eles e eles entraram como nosso parceiro aqui no Brasil. E aí a gente começou, então, 2004, 2005, a montar uma rede para distribuir os jogos para celular. Mas em 2007, a gente mudou o modelo de negócio completamente, a gente remontou a empresa. Ah, é? E aí qual é o foco, então, agora? E a gente passou a ser uma plataforma, a gente desenvolveu uma plataforma para distribuição de vídeos para a internet. Né, que é a plataforma que está por trás hoje de grandes grupos de mídia. 8 dos 10 maiores grandes grupos de mídia usam a nossa plataforma para distribuir esses vídeos para a internet. E aí, então, vocês não têm mais o trabalho de jogos para celular? A gente acabou fechando essa área, porque a outra área realmente cresceu muito mais e precisava muito mais do nosso foco. E vocês são considerados aí uma empresa startup, né? Então conta para nós o que é uma empresa startup. Então, as startups são empresas baseadas, esse conceito surgiu lá no Vale do Silício, né, no boom da internet nos anos 2000, são empresas que crescem muito mais rápido que as empresas tradicionais. São empresas que crescem acima da média do mercado, né? A Samba, por exemplo, é uma empresa que cresce 300% ao ano. Ao ano, nossa. Então é um crescimento muito, né? A gente tem assim, de 2 anos atrás a gente tinha 5 pessoas, hoje temos 60 pessoas. Né? E vocês hoje já têm investimento, fundos que investem na empresa? Nós temos um fundo chamado DFJ, Fear Capital, que é um fundo americano, que é o DFJ, e um fundo brasileiro, que é a Fear Capital, que fica um fundo de Belo Horizonte. E é o mesmo fundo que investiu, o DFJ é o mesmo fundo que investiu no Skype, no Hotmail nos Estados Unidos. E no Brasil a gente é um investimento deles. E aí, no que esses investidores contribuíram no crescimento da Sambatec? Então, o investimento ele ajuda primeiro a profissionalizar a empresa, né? A gente virou uma SA com conselho, com board de advisors, a gente tem várias coisas assim, segue regras da CVM, né? Então esse foi o primeiro passo aí muito importante. O segundo ponto, né, que eu acho relevante é que a gente pôde trazer pessoas de alto nível no mercado, né? Então o nosso chefe de tecnologia, por exemplo, o CTO, veio da Motorola, em Campinas. Então, o nosso chefe de finanças veio da Ernst Young. Então nós temos gente, né, que veio da IBM, Accenture, e a gente pôde realmente montar um time forte,
mas com gente jovem, com a cultura da samba, que é uma cultura de startup muito mais descontraída, com videogame, ágil, né? A gente não tem muita hierarquia, todo mundo senta um do lado do outro, não tem sala de presidência, sala de diretoria, coisas assim. E você então agora, você trouxe algumas dicas aí na sua palestra hoje. Fala para nós quais foram essas dicas que você trouxe aqui para a Feira do Empreendedor. Então, algumas que eu acho que são as mais importantes, né? A primeira delas é manter o foco num nicho específico de mercado, tentar encontrar um problema no mercado, um problema real e focar naquilo, né? E resolver um problema muito específico, isso mesmo. Então acho que essa é a primeira dica, e o caso que eu citei, além da samba, claro, o caso da BlackBerry, que focou, né, no nicho do lado corporativo, de e-mails e coisas assim. E ela entrou no mercado onde já tinham gigantes como, né, Motorola, Nokia e outros que já dominavam o mercado. E surgiu como uma pequena empresa no Canadá. Então essa eu acho que é a primeira dica. A segunda dica que eu acho relevante é uma regra do Exército Canadense que diz que entre o mapa e o terreno, fique com o terreno. Quer dizer, entre o planejamento, aquele planejamento extenso e tudo, que você vai demorar 1 ano às vezes planejar, e a realidade, fique com a realidade. Ouse mais, experimente mais, planeje, você tem que planejar, mas num espaço menor de tempo. Né? Tem gente que demora muito tempo planejando, só que tudo que está ali é uma futurologia, e demora para executar. E na hora que você vai colocar o seu negócio em prática, você vê que as coisas são um pouco diferentes do que você tinha colocado no papel. Então gaste menos tempo com o planejamento. O planejamento é importante, mas foque muito na execução. Legal, maravilha. Eu acho que... E o que você achou da Feira do Empreendedor e desse movimento tão importante? Eu acho que é uma feira espetacular, assim, né? Porque mostra a cara do empreendedor brasileiro, né? Tem muita coisa diferente, são setores diferentes da economia. Eu acho que é um aprendizado para todo mundo, né? Eu mesmo aprendi muito aqui nessa vinda aqui hoje. Imagine, com certeza eu ouvi na sua palestra que você também contribuiu com muitos empreendedores que estavam ali assistindo. Uma oportunidade de assistir palestras que a gente muitas vezes não tem acesso, né? É verdade. Maravilha. Agradeço bastante e desejo muito sucesso para a Sambatec. Muito obrigado. Imagina. O programa Alma do Negócio fala direto aqui do estúdio da Feira do Empreendedor em São Paulo. Hoje, que é o 3º dia do evento com o tema inovação, e eu convidei para conversar conosco Milor Machado, do Empreendemia. Ele que está expondo aqui na feira e vai contar um pouco o que a Empreendemia oferece e como está a participar desse evento. Milor, boa tarde, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. Então conta para nós um pouco o que é a Empreendemia. Tá. A Empreendemia é uma rede social focada em acelerar negócios entre empresas. Então, alguma coisa similar com o Orkut, Facebook, só que focado completamente em empresas. Então, a empresa cria uma vitrine com os produtos, daí tem um sistema de reputação. Então, como no Orkut, você deixa um depoimento para o amigo, no caso da Empreendemia, você deixa um depoimento falando que fez negócio com a empresa, que valeu a pena. Isso ajuda a empresa a ganhar destaque na rede. Legal. E lá podem entrar empresas de todos os segmentos? Sim. Atualmente a gente tem empresas de segmentos mais diversos e do Brasil inteiro. A gente já está em todos os estados, crescendo bastante, está bem legal. E hoje já tem quantas empresas lá no Empreendemia? A gente está com quase 4.200 empresas. 4.200 empresas, e acontecem diariamente negociação entre essas empresas? Sim. Porque qual que é a ideia do sistema? É trabalhar no primeiro contato. Então, assim, não chega a ser um e-commerce, por exemplo, porque você vai contratar um serviço de um contador. Você não pode clicar num botão contratar serviço, exige todo um relacionamento. Então, qual que é o objetivo da Empreendemia? Acelerar o primeiro contato. Daí a gente consegue monitorar número de mensagens trocadas, número de cartões de visita, e isso tem aumentado bastante. A gente está bem feliz com o resultado. Maravilha. E se eu quiser, por exemplo, na hora de contratar um contador, eu consigo ver todos os contadores que estão registrados? Tem algum tipo de busca por segmento? Tem uma busca por segmento e por localização. Então, você falar, quero ver os contadores só da minha cidade.
O sistema consegue fazer esse filtro e te dá a indicação de acordo com a reputação das empresas. Maravilha. E aí você resolveu investir e participar da Feira do Empreendedor aqui do Sebrae. Como é que tá? O que você está achando aí? Quais são os resultados? Estou gostando bastante da experiência. Então, ontem a gente conseguiu monitorar, teve um pico de novas empresas cadastradas. Então o pessoal tem parado, tem conversado, porque pra gente o que é mais interessante? Normalmente na internet o pessoal acaba conhecendo já o Empreendemia, só que o nosso público é muito diverso, então vários tipos de empresa. E aqui a gente está tendo esse acesso a uma diversidade muito grande. Okay. Então o resultado está sendo muito positivo. Então o objetivo do Empreendemia é aumentar o número de empresas cadastradas lá. Esse é o seu objetivo aqui na feira? Esse é o nosso objetivo principal, que tem funcionado. E custa alguma coisa se cadastrar no Empreendemia? Não, o cadastro no Empreendemia é gratuito e muito rápido, por sinal. Aí, caso a empresa queira fazer publicidade dentro da rede, ela pode escolher, quero que tal produto apareça para tal tipo de empresa de tais cidades. A gente consegue fazer essa segmentação, mas para fazer um teste, entender como é que funciona, fazer os primeiros contatos, fechar os primeiros negócios, isso é tudo gratuito. Maravilha. E de uma forma geral da feira, o que você conseguiu ver, além das pessoas que você atendeu, alguma coisa te chamou a atenção? Me chamou a atenção principalmente o nível das pessoas. Então, no stand, chegava o pessoal que eram bem empresários, que tinham relevância de acordo com o nosso público-alvo. E os próprios stands também, a gente chegou a conversar com outras empresas, o nível aqui está excelente, várias empresas de diversos setores e com soluções que a gente não conhecia. Então, bastante inovação aqui. Olha que maravilha, agradeço bastante e desejo sucesso aí. Muito obrigado. Ok, direto aqui da Feira do Empreendedor do Sebrae São Paulo, no Expo Center Norte, eu convidei André Shibata, da Q Design, que é mais uma empresa que está expondo, né, nesse evento, para conversar conosco. André, boa tarde, obrigada. Boa tarde, Paula. Muito bom ter você aqui. Conta para nós um pouquinho qual é o trabalho da Q Design. Bom, a Q Design ela faz trabalhos de design gráfico, desenvolvimento de logotipos, papelaria, websites, faz toda a parte de suporte que toda empresa precisa. E aí, vocês usam um conceito desse de branding, de marca, é isso? Isso, o nosso forte é a identidade visual, né? É que é buscar todos os elementos que vão remeter àquela marca, àquele universo que a pessoa está querendo montar para a empresa, né? Agora, isso é acessível para micro e pequena empresa, André? Claro, é muito acessível. Na verdade, te fala que design é investimento, não é custo. Né? Tem estudos internacionais que falam que a cada $1 investido em design é 5 de retorno. Né? Maravilha, mas eu tenho certeza que é um investimento válido, mas cabe no bolso do pequeno empresário? Cabe. No caso daqui, a gente se especializou em trabalhar com pequenas e médias empresas. Né? Que maravilha! E qual foi o seu objetivo ao trazer aqui o design aqui para a Feira do Empreendedor? O nosso objetivo foi trazer justamente para o pequeno e médio empresário toda essa gama de serviços que de repente ele não percebe que é acessível para ele. Né? Então foi mostrar um portfólio, mostrar que mesmo sendo pequeno você pode ter qualidade. Que mesmo você estando na internet você está em pé de igualdade com outras empresas maiores, multinacionais, com o mesmo nível de qualidade. A internet ainda propicia isso para todas as empresas em qualquer lugar. Isso. Né? E qual tem sido aí os resultados desse investimento estar aqui na feira? Olha, tem sido muito gratificante porque além de a gente conhecer um número enorme de pessoas, é como se fosse tomar um suco concentrado, assim, né? Às vezes a gente não dá conta de atender todo mundo, mas o perfil que vem para a feira é justamente aquele que a gente procura, então não teria, eu acho que teria que ter mais vezes, todos os anos inclusive, uma feira dessa. Olha que maravilha, então boas perspectivas de fechar negócios a partir dessa feira. Ah sim, eu espero que 2011 seja realmente um ano muito bom para todos. Com certeza será. Eu agradeço muito, tenho certeza que vamos nos encontrar aqui no ano que vem também. Claro, muito obrigado. Eu que agradeço. Estamos aqui
direto do terceiro dia da Feira do Empreendedor Sebrae São Paulo. Hoje o tema é inovação. E uma das palestrantes será Glória Calil, ela que é uma especialista em moda, grande consultora conhecida, e vem dar uma palestra sobre marketing na moda. Boa tarde, Glória, Boa tarde. muito obrigada por Imagina, participar. Prazer. E gostaria que você falasse então um pouco sobre o tema que você vai abordar, os negócios da moda entre as várias áreas. Então, eu acho que a nossa atividade, vamos dizer assim, a atividade da moda é uma atividade modelo para várias outras atividades, né? Porque hoje em dia qualquer produto obedece um pouco os mesmos parâmetros de uma empresa de moda, ou seja, todo mundo, seja qual for o produto, tem que ser inovador, tem que estar atento aos desejos do consumidor, tem que estar atualizado, tem que fazer seu produto ser conhecido, enfim, qualquer que seja o produto, é por aí que tem que ser feito, né? São esses os caminhos. Então, eu acredito que a moda possa trazer essa experiência também, essa renovação constante que a gente espera de qualquer produto, de qualquer tipo de produto hoje em dia tem que passar por essa renovação constante, por essa atualização constante. É uma coisa que é muito comum na moda, faz parte da moda. Então, eu acho que a moda pode também contribuir com essa informação e com essa dinâmica para qualquer tipo de negócio. É um pouco disso que nós vamos falar, as características dos negócios da moda e fazendo um foco nos 3 elos importantes que mexem com essa cadeia, que é o consumidor, a indústria e o varejo. Maravilha, com certeza útil para todos os negócios que envolvem indústria, varejo e consumidor, qualquer negócio. E quando você, focando ao micro e pequeno empreendedor nessa cadeia da moda, qual é o papel dele? Bem, eu acho que há um espaço para um experimentalismo maior, inclusive de produtos e tal, no micro e pequeno. Eu acho que a maior parte dos negócios começa dessa maneira, não é? Na moda é muito comum isso, você ter uma pessoa que tem um talento para a moda e que começa a fazer as coisas, apresentar suas coisas, seus modelos, etc. E aquilo vai criando uma estrutura, etc. Agora, o fato de ser micro ou pequeno não quer dizer que dispense conhecimentos, que dispense profissionalismo e que dispense uma constante renovação, tanto na parte do produto propriamente dito, como da administração. O fato de ser pequeno hoje em dia exige, quer dizer, a atividade, a competitividade que tem hoje em dia exige inclusive esse tipo de coisa de um empreendedor, até dos micros, né? E eu vejo que aqui na Feira do Empreendedor, um dos papéis importantes do Sebrae é buscar a profissionalização, a melhoria de gestão dos micro e pequenos negócios. Sem dúvida. Então eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre o papel do Sebrae nessas empresas. Eu acho importantíssimo. Eu vejo, em negócios da moda especialmente, que é o que eu conheço direito, eu vejo quantas pessoas talentosas do ponto de vista do design, da criação, e ficam pelo caminho por falta de uma boa administração. A maior parte dos criativos desdenha a área administrativa, acha que o talento ou o gosto pela criação é tudo, não é. Então, eu acho que ir atrás de informação especializada, que é o que o Sebrae pode fazer. Por exemplo, eu cansei de ver comprador internacional deixar de comprar, porque quando chegava numa empresa pequena, que tinha uma grande criatividade, as pessoas não conseguiam nem fazer o preço em dólar ou em euro. Cansei de ver isso. Então, hoje em dia há uma grande competitividade, né? O mercado é um mercado internacionalizado, nós estamos no mundo globalizado e pequeno ou não,
todo mundo vai ter que ficar muito atento para os rumos desse negócio se quiser continuar. Maravilha! Agradeço muito a sua atenção. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Eu gosto muito de conversar com empresários de moda, com gente que precisa de informação profissional. Eu acho que eles têm muita vontade de acertar, de modo que para mim é um prazer muito grande estar aqui. Será uma honra ouvir toda essa informação que com certeza vai ajudar muito o micro e pequeno empreendedor da área da moda e vai inspirar também outros empreendedores de outras áreas. Tá ótimo. É uma coisa que trava os empresários, inclusive, né, no momento em que tem que criar, paradoxalmente, são as partes mecânicas daquilo que a gente faz. Não só as partes mecânicas da empresa onde a gente trabalha, ou a empresa que a gente tem, mas também todo o seu entorno, né? Existe hoje um grande conflito, digamos assim, ou um paralelo entre uma forma mais mecânica de fazer gestão e uma forma mais biológica, natural, orgânica de fazer acontecer. E aí que entra que quando a gente fica no mecânico, todos aqueles processos rígidos e tal acabam cerceando a criatividade. Ou então a gente busca melhores práticas e faz benchmarking e acaba ficando limitado. Num processo mais orgânico, num processo mais natural, é como se a intuição funcionasse melhor. E todos vocês sabem que muitas vezes é na intuição que a gente tem ideias excepcionais que acabam criando tendências, né? Que depois a gente analisa historicamente e fala assim, olha, essa foi uma grande sacada. O importante é a gente estar ciente do contexto que faz com que pessoas tenham mais sacadas e a intuição funcione melhor. Então, talvez, resumindo, precisamos criar contextos menos mecânicos e mais biológicos, naturais, e fazer os improvisos no jazz, na empresa. Na verdade, a gente fala, quando a gente está olhando as tendências, né, existem duas coisas que a gente pode pensar. Eu costumo dizer que a gente pode surfar nas mega tendências, nas tendências que estão já aí, ou ter a ousadia de desenhar o futuro que nós queremos. Esse é um outro contraste interessante, né? E talvez, rapidamente, a gente chegue à conclusão de que temos que fazer as duas coisas, né? Num certo sentido, identificar, através de uma antenagem super fina, aquilo que está acontecendo no seu entorno. E, nesse sentido, a minha recomendação é de que todas as pessoas estejam com o seu olhar 360 graus e não fique com uma coisa muito estreita. É aí que a gente começa a ver tendências em todas as áreas de atividade e, de repente, você vê um link daquilo que você faz ou gostaria de fazer com alguma coisa bem diferente. E é esse olhar 360 graus que não só nos ajuda a identificar tendências, mas também nos ajuda a conectar tendências. Mas, por outro lado, também nos faz pensar em coisas muito diferentes das tendências. É aí que nós estaremos contribuindo para a criação da criação de tendências, pela ousadia de sonhar com o que é possível e desenhar um caminho para viabilizar aquilo que nós queremos. Eu diria que a grande tendência que os microempresários, os executivos das MPS deveriam focar muita atenção em algo que a gente poderia dizer que está extremamente ligado à questão da sustentabilidade. É como se nós estivéssemos vendo a emergência de um outro tipo de mundo dos negócios que a gente poderia chamar até de capitalismo natural. Então, a grande tendência para o futuro é de que talvez só sobrevivam no mercado os produtos e serviços que sejam muito amigáveis em relação à natureza. Ou seja, produtos e serviços que estejam continuamente em parceria com a natureza. Isso significa que nós temos que estar muito atentos aos nossos próprios negócios e às oportunidades que surgem e talvez desativar ou sair de atividades que não estejam sustentáveis
e ousar entrar em outras que têm futuro. Então, se eu pudesse citar uma tendência, talvez a maior, seja essa, de que nós estamos num momento crítico na história, em que simplesmente fazer as coisas da velha maneira não são sustentáveis. E o reconhecimento disso em todos os sentidos é algo que eu recomendaria muito as MPS estarem antenadas, porque nessa nova seara do capitalismo natural existem oportunidades extraordinárias, como por exemplo a reconstrução da natureza, como por exemplo negócios que lidem com resíduos, serviços que visam a fazer com que todo o processo tenha zero de resíduos e zero de coisas poluentes, né? E toda essa área voltada a criar um mundo mais sadio é uma excepcional oportunidade para todos os setores, desde as grandes empresas como as MPS. Estejam muito atentos ao crescimento que nós vamos ter nas próximas décadas no Brasil. E todos vocês, nós estamos falando muito com grandes organizações sobre toda a rede de criação de valor. E aí tem os fornecedores e tal, e nós todos estamos ficando muito atentos a esse extremo, onde está esse imenso universo das MPS. Excepcional oportunidade para todos vocês. Uma das coisas é que sustentabilidade tem vários significados, né? E algumas organizações usam a sustentabilidade como meio de conseguir ganho de imagem. E sabemos que tudo isso é superficial e o público também identifica isso muito rapidamente. A gente consegue rapidamente, principalmente os jovens fazem isso com enorme maestria, de saber distinguir quais são as empresas que estão falando sério sobre sustentabilidade e outras que estão fazendo RP e propaganda baseada nisso, porque é moda hoje, né? E é uma forma de atrair consumidores. Então, acho que a coisa mais importante é as próprias organizações fazerem esse exame de consciência para ver se todos esses princípios de sustentabilidade estão embutidos, né, nos produtos e serviços que têm. Porque não adianta fazer um produto que não tem nada a ver com sustentabilidade e fazer algumas atividades sustentáveis e ter a ousadia até de fazer um balanço social, ecológico, positivo. Eu acho que isso não tem condições de sustentar uma imagem dessa. Pode ser até uma coisa passageira, mas o público em geral, os clientes estão ficando cada vez mais conscientes e perceptivos para fazer a distinção entre uma empresa que é realmente honesta nessa questão da sustentabilidade e tem uma excepcional intenção e outras que estão fazendo isso para ganho de imagem e é uma imagem falsa. Está ficando muito fácil de identificar. Ok, estamos aqui de volta no estúdio. Espero que você tenha aproveitado bastante essas entrevistas. Inclusive, se você quiser conhecer mais sobre a história do Gustavo Caetano, ele que está na revista Época. Então, você pode entrar lá e ler e conhecer mais dessa história. O programa hoje já fica por aqui. Não contei com os seus e-mails, as suas participações. Quer mandar algum comentário? Utilize o e-mail contato@almadonegócio.tv ou visite o nosso blog, programa-almadonegócio.blogspot.com. Eu espero você e a gente ter a oportunidade de falar mais sobre o programa de hoje. Na semana que vem, eu vou entrevistar Heloísa Melillo e o nosso tema, projetos sociais. Você quer entender e conhecer como a especialista Heloísa Melillo pode te ajudar? Entender como são projetos sociais e como pode se engajar nisso? Me acompanhe na quinta-feira que vem, às 4 horas da tarde. Muito obrigada e uma boa tarde.